Olá, meus prezados irmãos e amigos, a paz seja convosco nesse momento tão especial que é a palavra de Deus. Tenho motivo de grande alegria em, neste momento, compartilhar com você esse lindo ensinamento da palavra de Deus. Mas antes, eu peço que vocês, se não é inscrito no canal, inscreva no canal, ative o sinozinho para receber as notificações, dê aquele like, o gostei para ajudar o canal, pois eu tenho o prazer de enviar novas notificações, postar novos vídeos para que vocês possam entender um pouco da palavra de Deus. Eu não estou aqui para demonstrar religião nenhuma. Estou aqui apenas para mostrar a palavra de Deus como ela é. Vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus, que nós vamos encontrar aqui no capítulo 3, no capítulo 10 de Lucas, e versículo 33 ao 35, que diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre os seus próprios animais e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Aqui, essa parábola do bom samaritano, Jesus está dando um exemplo, uma lição, além de desmascarar as religiões da hipocrisia, nos traz uma lição importante a respeito do amor e da misericórdia divina para com os feridos e rejeitados pela sociedade. Nós aprendemos com Jesus ter amor pelas almas e ter amor pelos nossos semelhantes. Aqui devemos olhar a base do texto-chave. Em primeiro lugar, o texto bíblico de Lucas 10:30, capítulo 10, versículo 30, afirma: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Jerusalém é a cidade do grande rei. Mateus capítulo 5 e versículo 35. Porém, Jericó é a cidade do pecado e da destruição. Josué capítulo 6, Juízes capítulo 6, versículo 17 ao 21.
saindo da cidade do grande rei para a cidade do pecado e da destruição, é andar na contramão espiritual. Segundo um estudioso da Bíblia, esta estrada de Jerusalém a Jericó, ela tinha cerca de 27 quilômetros. Flávio José afirma que esta estrada era desolada e pedregosa. O biólogo Jerônimo afirma nos seus dias que esta estrada continuava infestada de assaltantes bendinos. Em Provérbios capítulo 14 e versículo 12, Salomão escreve: há caminho que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Nós não podemos deixar de seguir o caminho direto, que é o caminho que conduz à salvação. Esse caminho é Jesus. Porém, esse viajante, ele saiu da terra do rei Jesus, Jerusalém, e foi para a cidade de Jericó, a cidade pecaminosa. Vamos ao item 3. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, Davi afirma que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos que nele confiam. Nós podemos colocar a nossa confiança nas mãos de Jesus. Nós não podemos colocar a nossa confiança em mãos de seres humanos. A confiança de resgatar a salvação é nas mãos de Jesus. Pois foi ele que padeceu com grande amor de Deus para nos dar a salvação. No Salmo 119 e versículo 105, o salmista escreve, dizendo: lâmpadas para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Então, a palavra de Jesus é lâmpada para os nossos pés. Se nós usar a palavra do Senhor todos os santos dias, ela é luz que ilumina os nossos caminhos. Por isso, amados irmãos e amigos, nós temos a cada momento de nossa vida, nós olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Eu aqui, nessa Bíblia de estudo bíblico, eu falo nos itens, porque são três termos comparados de 4 itens. Vamos para o segundo termo. O segundo termo é o primeiro item do segundo termo. Em Lucas capítulo 10 e 31, ao passar um sacerdote por aquele caminho, vendo o homem ferido, passou de largo. O sacerdote devia curar a ferida do povo e conduzir o povo ao caminho, mas simplesmente ignorou o homem ferido. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Isso revela o descanso da religião e da hipocrisia. O sacerdote, pela lei de Moisés, Deus mandou Moisés escolher Arão como sacerdote. Sacerdote é um homem que cuida das ovelhas do Senhor. Sacerdote é um homem que cuida do povo que faz parte
do Senhor Deus. Portanto, esse sacerdote, ele, quando viu o homem ferido, ele tirou de lado. O item 3, ele diz assim, que a religião da hipocrisia, é amor fingido que as pessoas praticam e não o verdadeiro amor que professam ter. Em Romanos capítulo 12 e versículo 9, Paulo afirma, o amor não seja fingido. Em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 8, Pedro afirma, sobretudo, tende amor ardente, o amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão do pecado. Se nós não tiver amor com o nosso próximo, nós não tira a multidão dos braços dos nossos adversários, que é o inimigo. Pois o mundo é rodeado de anjos adversários, anjo maligno. Porém, nós temos um anjo protetor, que se chama o anjo Miguel, que é o anjo que briga com a serpente, para que os invisíveis mal não mexam com o povo de Deus. Ok? Aqui no item 4, 1 João capítulo 3, versículo 17 ao 18, João também escreve dizendo, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos por palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A obra que nós temos que praticar aqui na terra é o amor. Quando nós vemos o nosso semelhante passando por dificuldade, temos que ajudar. Se nós não ajudar, cadê o nosso amor? Que nós pregamos e dizemos que temos amor com a alma. Não é assim que a gente procede os caminhos do Senhor Jesus. No termo 2, 3, o item 1, o texto sagrado de Lucas, capítulo 10, versículo 33 ao 35, afirma que o bom samaritano, além de prestar os primeiros socorros, aplicando azeite e vinho nas feridas do homem, também cuidou dele até ficar sarado. Esta é a lição do verdadeiro amor. A parábola de Jesus foi um duro golpe na hipocrisia dos escribas e fariseus, que negligenciavam a justiça, a misericórdia, o amor de Deus, os preceitos mais importantes da lei. Aqui eu levo vocês a examinar na Bíblia de vocês, capítulo por capítulo e versículo por versículo, que esse é um ensinamento da palavra de Deus. Não adianta eu falar por a minha própria boca sem mostrar as referências, os capítulos e os versículos. Ok? Então, Mateus capítulo 23 e versículo 23 e Lucas capítulo 11 e versículo 42, o samaritano de um povo tão odiado pelos judeus mostrou muito mais amor do que eles, aquele sacerdote e aquele levita. Porque os levitas foram consagrados para carregar a arca do Senhor Deus, a arca da aliança. Porque esse levita viu esse cidadão ferido e não deu a cobertura a esse cidadão. Portanto, cadê o amor
que os levitas tinham? Cadê o amor que aquele sacerdote tinha? Aqui, em 1 João, aqui em João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Colossenses capítulo 3, e versículo 14, Paulo escreve dizendo: e sobre tudo isto, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. E em Hebreus capítulo 13 e versículo 1, a Bíblia diz: permaneça o amor fraternal. E esses sacerdotes e esse levita, eles não fizeram o que Deus ensinou, os mandamentos do Senhor Deus. Agora aqui, nós vamos olhar o ministério de Jesus. Durante o ministério de Jesus, um homem conhecedor da lei, provavelmente ligado aos fariseus ou saduceus, você confira em Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. E Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Procurou para questioná-lo sobre os mandamentos de Deus e a vida eterna. Como Jesus se saiu bem no primeiro momento, o homem continuou a inquirir a respeito de quem seria o próximo que deveria amar segundo as Escrituras. Nessa interessante aula, ministrada por Cristo Jesus, não fornece as respostas, mas conduz seu aprendiz ao encontrá-las, fazendo uso de uma valiosa estratégia. Tomar um pouquinho d'água para melhorar mais. O aprendiz é o intérprete da lei. O ensinamento: qualquer pessoa pode ser próximo a quem se deve demonstrar amor por meio da atitude e prática de misericórdia e abnegação. A explicação de Jesus ao homem. O homem questionou. Jesus tinha conhecimento da lei e não estava com boas intenções. Ainda assim, Jesus aproveitou pela situação para ensinar a ele, fazendo usar seus conhecimentos para conduzi-lo à verdade de Deus. Para isso, Jesus contou uma história a fim de instigá-los e refletir sobre seu respeito, valores e encontrar a resposta certa. A história, contudo, por si mesmo já indicava que aquele homem provavelmente não estava cumprindo a lei do amor ao próximo, nem os seus companheiros. Aqui, esse homem fez essa pergunta a Jesus. Ele era provavelmente um fariseu ou um saduceu. O fariseu, ele sempre questiona com Jesus sobre as leis. Só que eles não praticam a lei de Egito, mosaica. Aqui, o alvo deixar claro que pessoa pode ser próximo a quem deve demonstrar amor a partir de sua misericórdia, abnegação e bondade. O método da pergunta e a resposta e estudo de caso. As estratégias são muito
delicada. Vamos lá as perguntas? O intérprete da lei fez uma pergunta a fim de colocar Jesus em prova. Que farei para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 10 e versículo 25. Será que esse intérprete não conhecia a lei? Ele conhecia a lei, mas era negligente. Aqui, a resposta de Jesus, Jesus responde a ele por meio de outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você entende? Jesus fez essa pergunta ao intérprete da lei. Como você entende? Lucas capítulo 10, versículo 26. O homem responde novamente a Jesus. O homem responde acertadamente, mostrando que conhece e entende a lei e o princípio discutido. Lucas capítulo 10, versículo 27. Só o que acontece que ele está procurando encontrar falha em Jesus. Mas Jesus era um homem sem falha. Jesus era um homem sem falha. Por isso, intérprete da lei, ele não encontrou falha no Senhor Jesus. Aprovação e instituição. Jesus aprovava a resposta do homem e o desafio a colocá-la em prática no versículo 28 do capítulo 10 de Lucas. A pergunta, o intérprete da lei, insatisfeito, faz uma nova pergunta a Jesus. Quem é meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Jesus lhe responde, solicitando que analise um caso. O mestre narra uma situação em que um homem é assaltado. As duas pessoas que vêm são religiosos, que nada fazem em seu favor. Mas a terceira pessoa é considerado impuro, se compadece e presta toda a ajuda necessária para o ferido fique bem. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35. Esse sacerdote, ele fingia de ser sacerdote. Ele era um sacerdote negligente. Ele não fazia como a lei mosaica ensinava, pois foi Deus que ensinou, deu a lei, as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés. Porém, esse sacerdote, ele não fazia a lei, não cumpria a lei. Do mesmo jeito, o levita, ele não cumpria a lei. Jesus propõe uma pergunta sobre o caso do intérprete da lei. Analisá-lo, qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões. Lucas capítulo 10 e versículo 36. A resposta do intérprete da lei concluiu acertadamente que foi o terceiro que agiu com misericórdia e bondade. Lucas 10 e versículo 37. De forma correta, direta, Jesus instruiu a seu ouvinte a agir da mesma maneira se quisesse demonstrar de fato o amor ao próximo. Lucas 10, capítulo 10 e versículo 38. Portanto, Jesus mandou que esse intérprete da lei fizesse o qual esse samaritano fez.
pois o samaritano era odiado do judeu. Vamos para frente, que tem mais outras. Vamos olhar a origem do samaritano. A origem do samaritano remonta ao exílio do Reino Norte em 722 a.C., quando foi invadido pela Síria, que devastou o território, expulsou os israelitas e assentou ali pessoas vindas de povos ao redor. Confira o 2 Reis, capítulo 17, e versículo 24. A partir disso, começou um processo de miscigenação no território do Reino Norte, cuja capital era Samaria. No período pós-exílio, os samaritanos passaram a ser alvo de preconceito de parte dos judeus por ter se misturado com outras pessoas. Ora, os samaritanos não tinham culpa de o território ser invadido. Porque exatamente os judeus não usavam o nome de Deus, usavam o nome de Deus Baal. E nós podemos usar o nome de Deus, o Deus que é sobre todas as coisas. Por isso, foi invadido, a Síria invadiu o Reino Norte, a cidade dos samaritanos. No século IV a.C., foi construído o novo templo no Monte Gerizim. Confira João, capítulo 4, versículo 20, ao qual os samaritanos reedificaram as declarações de Deuteronômio cerca de certo centro de culto único e legítimo, tornando-se o concorrente do Templo de Jerusalém. Essa tensão separou aspecto religioso com domínio helênico na Palestina. Enquanto os judeus se opuseram à influência grega, os samaritanos acataram por meio de uma política oportunista a ponto de pedirem que o templo de Gerizim fosse dedicado a Zeus Helenius. Por volta do ano 166 a.C., o sucesso da revolta dos Macabeus levou ao domínio dos judeus sobre Samaria, o qual se encerrou em 63 a.C., com a invasão de Pompeu e o domínio romano. Os samaritanos confirmaram sua lealdade ao poderio mundial vigente e sua hospitalidade aos judeus, sendo favorável ao domínio romano. Pelo lado, o Reino Norte foi invadido. O Reino Norte é Israel. Foi invadido pela Babilônia. Foi na época em que levaram os jovens israelitas cativos para a Babilônia. E então ficaram os jovens tudo cativos, o povo israelita cativo, por a desobediência do rei Ezequias. Ok? Neste tempo
No tempo de Jesus, os samaritanos não viviam apenas em Samaria, mas também espalhados pela Palestina, de forma em que eram um tipo social comum no cotidiano judeu, a ponto de Jesus usá-lo em parábola. Confira Lucas, capítulo 10, versículo 33. Entretanto, o desenvolvimento histórico desses dois grupos dentro de Israel fazia com que os judeus não se dessem com os samaritanos. Confira João, capítulo 4, e versículo 9. Portanto, no meio desse conflito, os judeus não se uniam com os samaritanos. Os judeus sabiam das leis. Eles deviam fazer o uso da lei, ter amor ao próximo. E o judeu não tinha amor ao próximo. Porém, o samaritano, nesse momento, usou de amor ao próximo. Por isso Jesus disse àquele intérprete da lei: faz tu da mesma forma que esse homem fez. Hoje, muitos religiosos falam em amor, mas só da boca para fora. Não tem amor para com o próximo. Se alguns têm condições, mas vê o seu próximo sem condições, ali encolhe as mãos para não ajudar. O ensinamento de Jesus é esse, é ter amor. Nós devemos perdoar as fraquezas dos nossos próximos. Nós devemos perdoar, por isso que Jesus ensinou, que nós devemos perdoar até os nossos inimigos. Porque Jesus diz que os nossos inimigos, ele parte praticamente do meio de nossas famílias. E nós temos que perdoar. A resposta é que Jesus, quando estava na cruz, tinha dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O que estava à esquerda começou a debochar de Jesus. Se tu diz que é filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós mesmos. Mas o que estava à direita disse: homem, nós estamos pagando o que nós devemos. Mas esse que não deve nada está pagando. Mas, Senhor, quando tu estiver no teu reino, lembra de mim. E Jesus imediatamente disse: hoje mesmo estás comigo no paraíso. Jesus podia, naquele momento, não dar o perdão, mas Jesus deu o perdão. E por isso nós temos que seguir o exemplo de Jesus. É assim que se trabalha no meio da religião. Então, Jesus desmascarou a religião hipócrita que diz ter amor e não tem. Espero que vocês fiquem satisfeitos e entendam com esse ensinamento de hoje. Que Deus abra a porta do seu coração e entenda. Mas vocês peguem a sua Bíblia e vão olhando todos esses versículos que eu venho narrando para vocês, para entender a Bíblia melhor. Porque muitos hoje só querem pregar no balalá, nas línguas estranhas, e não explicam o que é a verdade, não explica o que é a Bíblia. E eu estou aqui ensinando a Bíblia como ela está ensinando, mostrando você capítulo por capítulo e versículo por versículo para você aprender. Porque o apóstolo Paulo diz que o crer vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então,
com essas palavras que você tem ouvido hoje, com certeza o Espírito Santo vai abrir a sua mente e vai abrir a porta do seu coração e vai gravar todas essas palavras no seu coração. Espero que tenha contribuído bem com vocês. Se está gostando, vocês dêem aí o like para ajudar o canal. Se não é inscrito, inscreva no canal para o próximo vídeo eu postar para você. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de felicidade a cada um e que cubra a cada um de vocês com a sua poderosa mão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde a cada um.